e isso nos torna mais entendedores do que é ser feliz em Ti. Então, obrigado, Pai. Obrigado porque quando a gente reconhece que a gente é fraco, assim como a gente cantou, é que a gente é forte. E quando a gente reconhece isso, a gente só pode compartilhar mesmo do pão que vem do Senhor, que é uma dádiva do Senhor. Então, obrigado, Senhor. Obrigado por cada família aqui representada, pela nossa comunidade. Somos gratos, Senhor, por tudo isso e todo esse movimento que a gente tem vivido. Em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas nesse momento e que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente. Gente, boa noite. Boa noite. Estou empolgado. A gente está muito feliz de estar aqui hoje, vendo bastante gente, né? Conhecida, de longe. A gente tem até gente de fora do Brasil, o negócio está cheio de negócio aí. Tem vários estados aqui representados, da Europa. Nossa, gente, o negócio ficou sério hoje, né? Não, estados e Europa. O negócio é evolução. Menor para o maior, regra básica. E a gente está aqui hoje e a gente tem alguns avisos antes de passar para a palavra, né? O primeiro deles é que vocês são muito bem recebidos, todos, obviamente, né? A gente aqui na comunidade, na DOCA, a gente tem o costume de lidar todos os nossos processos como uma família, todos eles, né? Desde as nossas relações, as nossas afinidades, as nossas crises, como o Silas repartiu aqui. Nós temos a comunidade como um lugar onde nós nos encontramos como família de Deus para discernir juntos aquilo que Deus tem para realizar em nós e através de nós. Nós preferimos usar sempre essas expressões da coletividade e nós estamos vivendo assim nesses últimos 3 anos, primeiros, né? 3 anos, e desde que começamos a viver assim, graças a Deus, muitos de nós fomos sarados pela relação, por tudo que Deus realmente tem realizado aqui, não pelo lugar, mas sim pelas pessoas que têm vivido esse ambiente. E um dos assuntos que nós lidamos como família aqui, não diferente de outros lugares, mas talvez com a linguagem um pouco diferente, é as nossas ofertas, né? A maneira como nós ofertamos na comunidade. Como nós falamos tudo sobre família, esse assunto também não entrou como instituição, entrou como família. Então, como família, na comunidade, nós temos aqui os nossos gastos básicos, o aluguel, a oferta de algumas pessoas e, especialmente nos próximos meses, nós teremos um grande desafio, que é o desafio da nossa sala das crianças, né? A gente está subindo aí com as crianças, Glorinha. E está vindo mais crianças, né? Umas não são tão aparentes ainda, porque estão bem dentro da barriga ainda, mas elas vão chegar, graças a Deus. Então, este mês, como todos os outros desse ano, nós não conseguimos ainda atingir nossa meta, e a gente trabalha assim aqui na comunidade. Todas as vezes que nós não conseguimos chegar na nossa meta, a gente fala isso para todo mundo, e aqueles irmãos que desejam ofertar, oferta segundo a vontade do seu coração, aquilo que Deus tocar no coração de cada um. Mais em especial, além de não conseguir, né, bater a nossa meta esse mês, nós não paramos por causa disso, né? Nós não somos assim, nossos desafios não são pautados no quanto a gente recebe, sim no que nós queremos ofertar. Então nós não desistimos da sala, mesmo não tendo batido a meta nos últimos meses, e nós bolamos alguma coisa assim para a gente juntar tudo isso que eu estou falando, as relações, a falta financeira que nós temos tido, os desafios, que é no dia 13, próximo agora de agosto, nós teremos aqui na DOCA em Yakisoba, primeira vez feito pelo Berna, a sua equipe de culinária aqui da DOCA, Masterchefs, o Berna, a Lê, a Camila e o resto do pessoal que ajuda na cozinha. O Thiago não, né? Senão estraga. Ele fez o macarrão, postou hoje, tá todo. Primeira vez que cozinhou. Então assim, nós temos aqui hoje
O Berna tá com essas fichinhas, a gente imprimiu agora mesmo, então você comprando a fichinha, você vai poder almoçar com a gente no dia 13, a gente vai passar o dia inteiro aqui, a tarde toda até a celebração. E nós, além de vendermos a refeição aqui na Doca, nós também faremos uma marmita para você levar depois da celebração, para alguém que você queira dar, para sua família. Então, obviamente que o valor é realmente para ganhar o recurso, não é só para pagar as despesas do yakisoba, é obviamente para construir também a sala. Então, o valor é de R$30 para a gente almoçar aqui no dia 13 e também os 30 para você levar o yakisoba para sua família. Esse ingresso aqui, esse papelzinho que está na minha mão, você não precisa pagar hoje, que a gente não avisou antes, mas é para a gente ter uma base de quantas pessoas compraram, quantas marmitas, e aí você vai ajudar o pessoal que vai fazer. Então depois da celebração, mesmo tendo festa, você procura a gente para pegar o seu, levar para o bairro todo lá, para cada vizinho. Então, fora isso, nós teremos no dia 27 também de agosto um hambúrguer, vai ser uma noite de hambúrguer aqui. Nós convidamos o pastor Ariovaldo Júnior, ele vai estar com a gente, então ele vem pregar e nós faremos a mesma coisa, só que com hambúrguer, no dia 27. Então você prepara aí, tanto o seu bolso quanto a academia, faz na esteira aí, porque esse mês a gente vai ter umas calorias a mais aqui na comunidade. Bom, um outro aviso e último, antes de passar a palavra para o André, realmente isso aí. Nós, nos últimos quase 2 meses, 2 meses, foram 7 caminhadas aqui, com hoje 8, nós caminhamos com um tema, que é menos é mais. Nós fizemos isso embasados num livro. Antes do lançamento, a gente já estava falando do livro aqui, te deu spoiler, né? E aí eu pedi para o André, obviamente. E hoje, para finalizar, então a gente resolveu finalizar melhor do que as anteriores. A gente veio falando aquelas besteiras, aí agora o André vem e conserta tudo, entendeu, André? Você tem a ideia do tanto de besteira que falou o Arthur, o Berna, eu e eu esqueci o outro que falou. O cara, então... Tava mais ou menos assim. Ele só imagina isso que tá a conversa assim. E o André trouxe também o livro Menos é Mais. Eu mesmo não tenho papel, ele me passou só pela internet. Não sou tão amigo ao ponto de ter ganhado um. Mas ele vai estar vendendo ali o livro. Ele tem vergonha de falar o preço, né, porque é muito caro. R$15. Brincadeira. R$15 o livro, você pode pedir para ele fotografar, dar uma mensagem para você. Então, logo depois da celebração também nós temos o livro. Então hoje tem bastante coisa. Quero chamar o André aqui. Exagero, né? Não, ele é um pastor presbiteriano, então ele está um pouco fora assim. Cadê o coral? Cadê o oral? Cadê o órgão da igreja? O presbítero tem, que não parece. É melhor Então assim, eu queria orar para o André, porque a gente tem tido uma caminhada aí de alguns anos, e dentro daquilo que nós temos vivido, o André, a Raquel, a família toda, foi muito importante na nossa vida. Os 5 anos que nós moramos ali, vizinhos, né, foram muito importantes para mim, para essa igreja aqui. Muitas coisas que eu aprendi com ele, reparti com vocês. Então é um irmão mesmo, a gente brinca, às vezes as pessoas falam que a gente é irmão mesmo, falam, Daniel, chama teu pai, o Jazel e o seu irmão André e tal. Eu sou mais irmão que ele do que o Marcos, na verdade. Ele está, não é verdade? Lembra que ele está em Thaleson, que está gravando ali. Mas a gente é irmão, assim, só não nasceu da mesma mãe, mas uma alegria tê-lo aqui, André. E nós estamos abertos mesmo para receber de Deus o que você preparou aí para repartir com a gente. Então recebe aí o nosso amor, nossa comunidade é essa daqui, tem bastante visitantes, mas é isso aqui mesmo. Só queria orar. E logo depois da palavra do André, a gente já encerra, por isso que eu dei esses avisos todos agora, para a gente ter talvez um tempo de oração depois. A gente nunca sabe como termina, a gente é meio pentecostal. Estamos escandalizando, né? A gente só começa, não sabe como termina. Eu queria orar mesmo, porque a gente está muito feliz de ter vocês, a família inteira aqui, a Rebeca, o Aglox está namorando. Vamos orar então. Vamos orar. Pai, obrigado pela vida do André, da Raquel, da Rebeca. Nós, cabecinho, nós, do Gabriel, nós te
exaltamos mesmo pela vida deles, pela família, pelo serviço que eles têm feito ao Senhor, à comunidade cristã no Brasil. Tantos anos ali no JV servindo e participando da salvação de tanta gente, tantos missionários, pastores se formaram ali com eles. E nessa noite nós queremos te agradecer pelo privilégio de tê-lo aqui, tê-lo com esse livro, que foi realmente uma obra do Senhor na vida dele, uma bênção na nossa vida aqui como igreja. Queremos te pedir mais uma vez que o teu Espírito toque os nossos corações, transforme a nossa mente, fale com todos nós que viemos aqui. Nós queremos abrir o nosso coração para ouvir tua palavra. Então, faça mais uma vez a tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, né? Gente, obrigado, Dani, por toda essa apresentação e pelo carinho. Quero dizer que é um privilégio estar aqui com vocês, conhecer essa comunidade que já é famosa, né? A gente ouve falar da DOC, o pessoal comenta, e é uma alegria. Quando a gente conhece uma comunidade assim, nova, pequena, é tão bacana sentir exatamente esse clima que a gente percebeu aqui desde a hora que chegou, os louvores, né? Que é essa alegria de fato. Tenho certeza que não é porque hoje é festa, deve ser assim sempre, e a gente acha um privilégio conhecer, e é inspirador quando a gente vê uma comunidade, porque a gente acredita que a igreja deve ser assim, precisa ser assim, é assim que Deus gostaria de ver a sua igreja, né? Alegre, contente de se reunir, encontrar. Então, obrigado pelo convite, um privilégio. Falando sobre esse tema, né? Compartilhando sobre esse tema, e eu queria então compartilhar com vocês, pensando, eu queria ler em Mateus 6, vou ler com vocês em Mateus capítulo 6. E o Dani falou, olha, a gente já cobriu todo o conteúdo do livro, então você se vira nos 30 e vê outra coisa. Mas eu queria trazer uma coisa que é talvez da essência do que a gente tem chamado e refletido do menos é mais no ensino de Jesus. Mateus capítulo 6, eu acho que ele cobre de uma forma assim primorosa os princípios da simplicidade que Jesus deixou para a sua igreja, para os seus discípulos, né? Eu queria ler com vocês aqui alguma coisa e trazer uma reflexão para nós. Mateus capítulo 6, nós vamos ler alguns versos a partir do 25, deixa eu ver. Vou ler aqui do verso 25 até o 29. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e abandonamos o projeto do jardim. E aqui, antes de voltar para a palavra de Jesus, eu queria contextualizar isso aqui a partir de Gênesis. Eu acredito que o livro de Gênesis nos apresenta um projeto de Deus. Que Deus tinha um projeto, o seu projeto era o jardim. Deus plantou um jardim e colocou um homem nesse jardim. E Deus pediu para o homem cuidar do jardim, cultivar e cuidar do seu jardim. E a gente sabe desse começo dessa história, mas uma coisa que eu fico imaginando, porque esse projeto foi interrompido pelo pecado. O homem acabou sendo expulso do jardim. Mas sabe o que eu acredito hoje, meus irmãos? Que Deus criou a terra,
Mas ao plantar um jardim, colocar um homem nele e pedir para que ele cuidasse, o projeto de Deus era que o homem, depois povoando toda a terra, transformasse a terra num grande jardim. Aquilo que Deus deu a ele no jardim, ele deveria expandir no restante da terra. Esse seria o que Deus ia ensinar o homem a fazer, a cuidar do planeta, da terra, da sua casa, de uma forma que ela se tornasse um grande e abençoado jardim. A gente não precisa dizer que esse projeto foi interrompido. Foi interrompido por causa do pecado, por causa da rebelião humana. Por outro lado, você tem um outro projeto que nasce. Quando a primeira vez que nós vemos a palavra cidade na Bíblia, a cidade em Gênesis, ela está ligada a Caim. Caim, o filho rebelde, o filho homicida, aquele que mata seu irmão. E você lendo ali Gênesis, está descrito que a terra, está escrito isso, meus irmãos, a terra amaldiçoou a Caim. Não foi Deus, a terra amaldiçoou a Caim. Então Caim tinha um problema a partir dali com a terra, um conflito. E é descrito que ele então se afasta de sua família, se afasta do jardim, se afasta de Deus e funda uma cidade. Eu fico pensando usando isso como uma metáfora, é claro, esse projeto que é o projeto cidade. Nós vamos ver esse projeto ganhando corpo, não em Caim, mas lá na frente, um pouco mais à frente, em Babel. Babel é o projeto humano de cidade sendo colocado em prática. Se você depois vá curiosamente ali, você vai ver. Os homens tinham um projeto de construir uma grande cidade. E a ideia da cidade é a ideia da autonomia. A cidade dos homens é uma cidade onde não se precisa de Deus. E não se precisa do restante da criação. A cidade está em litígio com a criação. E a gente vê aquele ímpeto daqueles homens dizendo: nós vamos construir uma grande torre que vai chegar ao céu e nosso nome será famoso. Então a relação que eles tinham com Deus é substituída por essa idolatria a si mesmo. Agora os homens, o Deus dos homens é o próprio homem, e eles se distanciam de Deus e da sua criação. E tem mais um detalhe ali em Babel muito interessante. Deus diz para o ser humano na criação: vocês vão cresçam, se multipliquem, enchem a terra. Em Babel está escrito que aqueles homens disseram assim: nós vamos construir essa cidade e nós não seremos dispersos. A ideia do projeto de cidade é que os homens estejam todos juntos no mesmo lugar. Interessante isso. E assim como o projeto do jardim de Deus foi interrompido pela queda, o projeto de cidade humana foi interrompido por Deus em Babel também. A gente lê, Deus disse não. Vocês não vão construir essa cidade e nem essa torre. E ali você tem a narrativa do Gênesis, traz a confusão de línguas, e depois daquilo os homens se dispersam. Então eu tenho lido, isso é uma heresia mais nova, viu? Não está no livro, viu, Daniel? Eu tenho feito essa leitura, percebido isso nas Escrituras, e acredito que isso nos traz alguns pensamentos muito interessantes com respeito do projeto de Deus e o projeto humano. É muito interessante, não quero me delongar nisso, quero entrar na palavra de Jesus, mas no Apocalipse nós vemos a cidade se reconciliando com a criação e com o jardim. Lá no fim da história, no último capítulo da história, quando nós temos uma cidade redimida, a Nova Jerusalém,
Na descrição da cidade, nós temos um rio que passa no meio da cidade. Apocalipse 22 diz que é o rio da água da vida e que a água é cristalina, clara como cristal. E no centro da cidade existe a árvore da vida. E a árvore das folhas, diz ali, Apocalipse 22, que as folhas da árvore da vida servem de cura para as nações. Eu vejo que é uma mensagem muito importante de, na redenção, a cidade se reconcilia, né, com o jardim, e o jardim novamente está dentro da cidade e ao centro da cidade. Pois bem, tudo isso para a gente entender, talvez isso seja chocante para nós que temos os valores urbanos como alguma coisa inquestionável, mas eu acredito que quando Jesus nos chama a atenção e fala, peraí, vem cá, sua vida está tão atribulada, cheia de preocupação, ansiedade, estresse, vamos ter agora algumas lições. Deixa eu novamente te ensinar algumas coisas sobre a vida. Onde nós vamos, Senhor? Vamos para o jardim. Você perdeu a referência. Então, é hora de retornar para o jardim para aprender algumas coisas. Então, deixa eu ler algumas coisas com vocês aqui da palavra de Jesus. Primeiro, ele diz, observem as aves do céu. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Observem as aves do céu. Primeiro chamado é um chamado, e aí eu brinco que nós temos, o primeiro movimento aqui, é um chamado de Jesus, eu estou chamando isso de alongamento espiritual. Porque nós somos chamados a olhar as aves do céu. Então, a ideia é, nossa posição é assim, então somos chamados a fazer esse movimento, tirar os olhos de nós mesmos e olhar para o céu e ali, olha só, aí você faz o alongamento, direita, esquerda, né? Olhe as aves do céu, tá? Tem muito significado nisso. Primeiro é nós tirarmos os olhos de nós mesmos. Nós sofremos de alguma coisa que a gente poderia chamar de o nosso umbiguismo, que é a necessidade de olhar para o próprio umbigo e as nossas necessidades. E aqui Jesus está dizendo que quando nossa pergunta é que comeremos, que vestiremos, nossos olhos estão somente em nós, em nossas necessidades. Jesus nos chama a atenção, ok, tire os olhos de você por um instante, levante a cabeça e perceba que você não está sozinho nesse mundo. Você, ser humano, é parte da criação. Eu criei outros seres. E aí, quando eu olho pássaros, quando eu olho o céu, quando eu olho as árvores, quando eu olho outras coisas, eu percebo, eu sou parte da criação. E o que a criação está tentando me dizer? Há um Pai que cuida de nós. Embora você, ser humano, muitas vezes não sabe disso, fica correndo, fica tentando resolver tudo sozinho, está aí ocupado no seu projeto de cidade, onde você cuida de todas as coisas, nós aqui estamos vivendo, sobrevivemos e somos felizes, se a gente pode dizer assim. A criação, os pássaros nos dizem isso. É como se eles nos dissessem, olha, existe
vida fora do ser humano. E eu digo assim que hoje essa questão do alongamento espiritual ganhou um significado especial para nós, né? Esse chamado de Jesus. Porque depois que inventaram esse negocinho aqui, o nosso umbiguismo ainda tem esse novo significado, que é, né, nós estamos concentrados, né, nessa fonte de conhecimento, entretenimento, qualquer outra coisa, e o convite é: levante a sua cabeça, né, desligue um pouco e veja a vida que existe fora desse mundo que tanto nos prende. Percebemos que temos um Pai. O que mais é dito aqui quando olhamos para esta criação, quando olhamos para o jardim? Sobre as aves ainda, assim se diz: elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. A gente aprende com as aves o descanso. A gente aprende com as aves esse confiar no cuidado do Pai. Deus está dizendo, elas não trabalham nesse sentido de precisar se preocupar com esse sustento, não plantam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, mas comem todos os dias e o Pai cuida delas. A gente estava hoje de manhã numa reflexão com os irmãos da igreja, falando sobre confiança, sobre paciência. Eu ia citar esse texto e uma irmã deu um exemplo de que os passarinhos lá na casa dela, eles saíram, e acho que era codorna, era não, o que foi? Pardal. Eles entraram, né, costuma entrar 1 ou 2 na cozinha, mas quando eles chegaram tinha uns 10. E ela estava impressionada com a inteligência dos passarinhos, porque ela falou, tenho certeza que os passarinhos, um falou para o outro, que ali tinha alimento, e que aquele povo ia sair, só ia limpar mais tarde, tudo. E que aquele era o momento deles entrarem e fazerem a festa. Foi engraçado. A ideia era da inteligência, né, dos animais, enfim. Mas ilustrou essa coisa de que, como é bonito ver a falta de preocupação, né, dos animais, das criaturas irracionais. Né? Eles não têm isso que a gente tem. Quando Jesus diz, eles não armazenam em celeiros, ele está dizendo, quem tem isso é o ser humano. Isso o quê? O mito da segurança e da estabilidade. Nós, seres humanos, acreditamos que é possível alcançar estabilidade e segurança a ponto de estar tudo resolvido. E para isso, para a gente alcançar essa estabilidade, essa segurança, não basta o alimento que eu tenho hoje à minha mesa. Eu tenho que ter garantido o de amanhã, o de depois de amanhã, o de depois, o de depois. E aí, se todos o meu dia, meus passos, os meus recursos, as minhas necessidades estiverem preenchidas, eu conseguir alcançar tudo isso, aí sim, meu futuro está garantido. Mito. E Jesus vai dizer exatamente isso. Por mais que a gente se preocupe, você não pode garantir o seu futuro. Vai dizer isso aqui um pouquinho mais à frente. Quando nós armazenamos em celeiros, quer dizer, preocupamos com o dia de amanhã, depois de amanhã, depois da manhã, e tentamos planejar e alcançar tudo que nós vamos precisar. Em outras palavras, nós estamos dizendo, Deus, talvez eu precise do Senhor em algum momento, mas eu não quero precisar.
Eu sei que a palavra diz que o Senhor cuida, que o Senhor é Pai, mas eu não quero ter que provar isso. Eu vou cuidar tudo do meu jeito. E isso, meus irmãos, traz para nós, diariamente, essa vida de extrema angústia, ansiedade e preocupação. Jesus está dizendo, vem para o jardim, aprende um pouco sobre a vida. Menos é mais. As aves têm o que nos ensinar. Segundo exemplo aqui que eu vejo no jardim, quando Jesus nos pede para olhar as flores, ele diz, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Mateus 6, 28 e 29. No jardim, nós aprendemos uma lição importante. Que o simples é bom e é belo. E a gente vai precisar olhar para o jardim para entender isso. Porque nossa cultura e a cultura da cidade é a cultura de que o sofisticado é belo, o complicado é belo. Mas o jardim me ensina que o simples é bom e belo. Bom porque tudo que Deus fez é bom, e Ele disse que é bom, e é suficiente. Mas nesse texto, talvez a gente nem sempre perceba, há uma crítica de Jesus à ostentação. Ele diz, nem Salomão, um herói do povo de Israel, um bem-sucedido rei, ele diz, nem Salomão, no alto da sua glória, se vestiu como um lírio do campo. De uma forma mais bela do que um lírio do campo. Os homens são esses que gostam dessa ostentação. E nada para exemplificar melhor isso do que a realeza, né? Que se vestem de uma forma que outras pessoas não podem se vestir, né? Com roupas, com ouro, com pedras preciosas. E Jesus disse, besteira. Uma simples flor do campo é mais belo do que todas essas roupas que vocês podem produzir. O simples é bom e é belo. Se a gente parar para pensar, nós não nos vestimos para nos cobrir do frio ou da nossa vergonha. Vestir é uma forma de demonstrar status social, pertencimento. Nossa preocupação com roupas não é uma roupa todo mundo tem, um casaquinho todo mundo tem, não é isso. Quando a gente se preocupa com o que vestir, tem outro significado. É como as pessoas vão me ver. Se eu pertenço a esse grupo, como que isso funciona? Não tem nada a ver com uma função primeira do que seria se vestir. São símbolos de status. Jesus está dizendo, olha para o jardim, porque o jardim vai te mostrar que a vida pode ser mais simples, mais bela e mais agradável. E eu quero uma última lição do jardim, é o verso 27, quando Jesus diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por mais ansioso que você esteja, por mais que você se preocupe. A volta ao jardim vai nos ajudar a resolver a nossa relação com o tempo. Nós temos um problema sério com o tempo. Nós, seres humanos, e o projeto de cidade humano, que
vocês entendem que quando eu falo projeto de cidade, é uma metáfora de algo pecaminoso que aconteceu em nós no rompimento com a criação. Nos deixou em litígio com o tempo. O tempo agora é nosso inimigo. Não é mais nosso amigo. Nós lutamos contra o tempo. O tempo é hostil. O tempo trabalha contra nós. Parece que o tempo está sempre nos pressionando. E isso acontece porque nós não somos amigos do tempo. Nós fazemos do tempo uma ferramenta o tempo todo para as nossas atividades. E aí a gente pensa que isso é normal, que é assim mesmo. Porque nós abraçamos o projeto da cidade. E a cidade não para. A cidade não dorme, diz o ditado. Assim é a cidade. A cidade pode ser assim, nós não somos. Não é para ser assim a nossa vida. Algo que não para. Algo frenético, acelerado, de alta intensidade o tempo todo. No projeto de cidade, nós temos a impressão que isso é perfeitamente normal. Nós só vamos perceber que isso não é perfeitamente normal se nós aceitamos o convite de voltar ao jardim e observar como o restante da criação se comporta. Porque o restante da criação nos ensina que o tempo não é inimigo. Quando eu vou para o jardim, eu percebo que o tempo é amigo, o tempo é acolhido, o tempo é desfrutado. As árvores, as flores do campo, como elas lidam com o tempo? Elas acolhem o tempo. Elas esperam o tempo, as estações. A gente consegue imaginar uma árvore frutífera, estressada, pensando assim, gente, eu preciso dar fruto, e essa estação que não chega, e eu não consigo dar fruto. E aí ela pensa assim, não, ano passado eu dei 200 laranjas, mas no próximo ano eu tenho que produzir mais, muito mais. E ela fica naquele estresse, porque não posso produzir menos, eu tenho que produzir mais, mas tem que ser agora. Não existe isso. O jardim acolhe o tempo, as estações, espera com paciência as chuvas, o fruto vem, é algo natural. Isso nos ensina alguma coisa sobre a relação com o tempo. Nós precisamos, e a gente estava meditando alguma coisa hoje, tem um texto em Tiago, não sei se eu anotei aqui, Tiago 5, que fala, olhem o agricultor, para que vocês tenham paciência. Qual que é mesmo? Eu anotei. Acho que é legal. Já estou concluindo, verdadeiramente. 5:7. Pode ler. Sim, José. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Impressionante. O apóstolo está dizendo, esperem com paciência o dia do Senhor. Que exemplo ele vai dar? Olha o agricultor que aguarda com paciência até a estação da terra para que ela produza fruto e a estação das chuvas. Esse movimento, olhe para o tempo da forma com que a criação acolhe o tempo. As estações vão passar e o momento vai chegar. Essa é uma lição para a gente se livrar da ansiedade. É entender a dinâmica do Eclesiastes, há tempo para todas as coisas.
Eu tenho que entender o tempo em que eu vivo, aproveitar as oportunidades, esperar as estações e entender que há um Deus que é Pai e que cuida. Irmãos, enquanto a gente viver a nossa vida, esse nosso ritmo frenético e louco, como se a gente pudesse resolver todos os nossos problemas e de forma autônoma, porque a grande verdade é que, embora a gente tenha um discurso religioso, a nossa ação é secular. Nós tiramos Deus da nossa vida. O projeto de cidade maligno aqui é esse, que Deus está fora. Deus e o restante da criação nós expulsamos, somos autônomos e únicos. E o tempo se tornou um inimigo, né? Então nós precisamos novamente nos reconciliar com a criação, com o tempo e com o nosso Criador. E aí eu queria dizer uma última coisa. Não temos tempo para trabalhar isso, mas há um outro princípio que vai ser muito importante para a gente conseguir fazer esse exercício que Jesus nos sugere, de olhar para a criação do jardim. E esse outro princípio bíblico é o que a Bíblia chama de Shabat. É o descanso, é o sábado, é a pausa. Parece uma doutrina meio estranha, meio diferente, mas é uma orientação divina. Nós precisamos, nos é pedido, nos é ordenado a pausa. Você trabalha, mas você para, você descansa. Porque é nesse descanso que nós somos chamados à contemplação. O descanso no sentido bíblico é esse que nos arremete a Gênesis, onde Deus cria, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, Ele cria o mundo, o universo, todas as coisas, o ser humano, e ali no fim do sexto dia, Ele olha tudo que Ele havia criado, Ele está satisfeito, vê que é bom, que é belo. E ali a palavra diz que entra o sétimo dia e Deus descansa de suas obras, abençoa e santifica o sétimo dia. O que Deus faz no sétimo dia? Ele fica observando a criação e admirando. Irmãos, entender o descanso é entender essa possibilidade da contemplação. Que nós descansamos para conseguir discernir Deus na nossa vida, o Criador. É quando a gente para, olha e vê a vida fazendo sentido, o que Deus fez, como Ele abençoou, Ele me deu forças para o trabalho, por isso eu estou aqui. É essa a ideia. Quando a gente pensa no descanso de Deus, por que Deus... A gente faz essa pergunta, né? A Bíblia diz que Deus descansou. Deus precisava de... Será que Deus se cansa? Ele precisa de descanso nesse sentido? Por que Deus descansou no sétimo dia? Descansar significa... Deus parou de criar e entendeu que era suficiente. Ele disse, basta, esse é o descanso de Deus. E Ele aproveitou, contemplou aquilo que Ele havia criado. Deus nos convida para fazer o mesmo, entrar no descanso dEle. Aprender na nossa vida a dizer, basta, é suficiente. É a virtude do contentamento. É muito importante eu lembrar que Deus, ali no sexto dia, criou o ser humano, ou seja, ao auge da sua criação, e eu fico pensando, Ele poderia ter ido muito além. Quanto mais não poderia ter sido criado? Que outras coisas, outros seres, enfim. Mas Deus diz, basta, é suficiente. Nós temos que aprender isso, meus irmãos. Que é necessário na vida dizer, basta, é suficiente, o que temos
é bom, é abençoado, porque existe algo maligno dentro de nós que tem essa sementinha do mais, eu preciso mais, eu preciso mais. Eu ainda não estou satisfeito, eu ainda não estou seguro. E isso nos destrói. Então, o meu desafio para os irmãos, e essa é uma meditação que eu tenho feito, é: vamos aceitar o convite de Jesus de voltar para o jardim, para que a gente possa aprender com a criação. O Salmo 19, ele nos diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, e uma noite revela a outra noite, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Os céus estão falando, as aves estão testemunhando, as plantas estão mostrando, estão nos chamando a entender um jeito mais simples e harmonioso de se viver. E é Jesus quem faz esse convite para nós. Mateus 6 termina da seguinte forma, eu concluo com essa leitura, 31. Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia seu próprio mal. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração e pedir a Deus que complete isso na nossa vida. Dani, pode. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda a aprender, Senhor, com a Tua palavra e atender esse chamado. Nós temos nos afastado, nos isolado da Tua criação. Nos dá essa simplicidade, Senhor. Que Jesus nos chama e nos acorda para entender o descanso em Deus, o descanso em nosso Salvador, o descanso no nosso Pai, que cuida de nós, que não abandona as suas criaturas. Ó Deus, cuida da gente e nos acorda para o Teu cuidado. É isso que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, gente. A gente quer convidar todos a participarem da nossa, chamaram de Dó Caipira, né? O Sofoneiro chegou? Mas a gente está com a fé que ele vem, né? Estamos torcendo para ele chegar. A gente vai ter um momento gostoso, né, de poder talvez continuar conversando alguma coisa aí que você ouviu na pregação. Me quero incentivá-los a investir nesse livro. Tá? Eu sei que vocês, praticamente, quem estava aqui desde o começo, ouviu todos os capítulos do livro, mas você pode presentear para alguém. Eu acho que, de tudo que tem nesse livro, eu acho que o André acertou muito bem nessa leitura, de trazer esses valores do menos para o nosso momento. Então você pode presentear alguém, comprar 1, 2, 3, tanto faz. E também incentivá-los novamente a investir no dia 13, não só no dinheiro, mas no relacionamento, para a gente ter aqui um dia gostoso e chegar junto mesmo na nossa chave.
Última coisa, se você quiser dar uma oferta específica para a sala, você fala, ó, isso aqui eu quero doar para a sala. Você fala com o Arthur, não precisa falar para mais ninguém, você pode ofertar, ele sabe explicar como é que a gente faz isso. Depois de 6 meses tentando abrir nossa conta, por vários esses documentinhos, coisa erradinha, assinatura, a gente conseguiu abrir a nossa conta no Banco do Brasil. Então agora, aqueles que decidirem depositar, em vez de trazer a oferta, você pode falar com o Arthur também, ele te passa a conta, que assim, de cabeça a gente ainda não decorou, tá bom? A gente quer agradecer, quer convidar vocês a participarem agora lá da Caipira. Hoje não tem hora para acabar, até amanhã. Menos é mais nada, vamos arrebentar. Vamos lá então, gente. Deus abençoe. Boa festa. É isso mesmo, né? Tá, vamos tá certo. Muito bom. Alemão, velho. Genial. Isso aí. Caralho. Parabéns. Eu fico confundido, cara. Parabéns, hein? Obrigado. Deus abençoe, viu?